Tudo o que você sabe sobre o nascimento do nosso universo ignora um evento violento que quase destruiu o tempo e o espaço antes mesmo de eles existirem como as galáxias hoje. Você acredita que a matéria e a energia que compõem o seu corpo surgiram de um vácuo calmo, mas a realidade é que a gravidade e as estrelas são apenas sobreviventes de um caos primordial onde a luz e as partículas lutavam para não serem apagadas da existência para sempre. 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás, tudo o que conhecemos começou em um momento onde não havia nada, e no instante seguinte havia tudo. Como isso é possível? E talvez a maior pergunta de toda a ciência, cruzando as fronteiras entre a teoria e a filosofia. O que poucos percebem sobre este ponto é que estamos vivendo em um sistema que opera sob regras que mal começamos a decifrar. Frequentemente olhamos para o céu e vemos uma tranquilidade estática, mas cada ponto de luz que você observa é o resultado de uma batalha termodinâmica que durou milênios. Para entender o funcionamento do cosmos, precisamos primeiro aceitar que nossa visão de mundo é limitada pela nossa escala. Nossos cérebros são ajustados evolutivamente para escalas que são relevantes para a sobrevivência imediata. Mas o universo opera em unidades de Planck, distâncias tão minúsculas que desafiam a nossa lógica. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma jornada que conecta o infinitamente pequeno ao infinitamente grande. Vamos explorar como a matéria visível, os átomos que formam você e tudo ao seu redor, são apenas uma pequena fração do que realmente existe. Onde está o resto? Por que o céu é escuro se existem trilhões de estrelas? Será que o que chamamos de início foi realmente o começo ou apenas um capítulo em uma série infinita de expansões e contrações? Prepare-se para entender a tese da criação, onde a luz e a matéria lutam para dominar o espaço. Em seguida, enfrentaremos a antítese, a escuridão invisível da matéria escura e da energia escura que estão, neste exato momento, rasgando o tecido da realidade. Por fim, buscaremos a síntese nos buracos negros, os objetos mais misteriosos da natureza, que podem ser a chave para unificar a relatividade de Einstein com a mecânica quântica. Esta é a fundação necessária para que você compreenda não apenas de onde viemos, mas para onde tudo está indo inexoravelmente. O que você vai ver agora parece impossível, mas e a matemática traduzida na mais pura realidade. O que torna este conteúdo verdadeiramente profundo e a percepção de que as leis da natureza que governam a sua cadeira são as mesmas que regem o nascimento de uma supernova há milhões de anos-luz. Para compreendermos as origens do universo, precisamos examinar as 3 temáticas centrais que guiaram nosso raciocínio. Primeiro, exploraremos a tese da evolução, baseada na nucleossíntese e no Big Bang, que é a explicação clássica de como os elementos leves como hidrogênio e hélio foram forjados no coração de uma fornalha universal. Depois, mergulharemos na antítese, o conflito da escuridão. Descobriremos que tudo o que vemos é irrelevante perto da força da energia escura que acelera a expansão do cosmos. Por fim, chegaremos à síntese, onde os buracos negros atuam como laboratórios naturais para resolver as contradições entre o grande e o pequeno. Muitos acham que as imagens coloridas que vemos do espaço são apenas desenhos ou fantasia digital, mas o que a ciência nos mostra é algo muito mais denso. Considere estes fatos rápidos. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. O universo observável tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Existem mais de 200 bilhões de galáxias na nossa vizinhança. A temperatura no início era de trilhões de graus. Tudo o que você vê no céu já pode ter deixado de existir, pois olhar para longe e literalmente olhar para o passado. Somos feitos de restos de estrelas que explodiram há bilhões de anos. A gravidade da Terra, e tão fraca que você pode vencê-la com um músculo do braço, mas a gravidade de um buraco negro pode prender-te à luz. Guardem este detalhe agora, pois ele quebra todas as leis que veremos a seguir e desafia a nossa intuição mais básica sobre o lugar onde vivemos. A ciência convencional nos diz que o universo é tudo o que existe e que não há um fora ou um antes, pois o próprio tempo e o espaço nasceram no Big Bang. No entanto, as observações mais recentes de fluxos cósmicos sugerem que nossa galáxia
e nossas vizinhas estão sendo puxadas por correntes invisíveis em direção a algo massivo e oculto. Se tudo o que conhecemos está em movimento constante, sendo atraído por forças que mal conseguimos mapear, surge uma dúvida que a física moderna ainda luta para ignorar. Será que o universo em que vivemos está orbitando algo ainda maior? Será que somos apenas uma bolha dentro de um multiverso eterno? Ou talvez uma célula em um organismo de dimensões impensáveis? Esta pergunta é o enigma de Laniakea. Ela parece sugerir que existe uma hierarquia superior, uma estrutura que precede o próprio Big Bang e que define o destino de cada partícula em existência. No início, o universo era uma espuma quântica borbulhante onde microburacos negros surgiam e desapareciam sem causa aparente. Será que essa instabilidade inicial era apenas o reflexo de um ambiente muito maior, onde o nosso Big Bang foi apenas uma pequena faísca? Se você não resolver esse looping mental, todo o conhecimento sobre as galáxias e a matéria parece incompleto, e por isso que você precisa ficar até o final, porque a resposta sobre o que existe antes do início redefinirá sua percepção sobre a própria realidade. O que poucos percebem sobre este ponto é que temos uma ferramenta poderosa para validar essas dúvidas, e ela se chama luz. Para provar que temos as respostas para as grandes perguntas, precisamos resolver uma curiosidade que muitos de vocês já sentiram ao observar as imagens do telescópio James Webb. Como é possível ver algo que está a centenas de milhares de anos-luz de distância se o universo é tão vasto? A resposta reside no fato de que o universo é uma máquina do tempo natural. Devido à velocidade constante da luz, quanto mais longe olhamos no espaço, mais longe estamos vendo no tempo. Quando capturamos a imagem de uma galáxia primitiva, não estamos vendo como ela é agora, mas como ela era há 13 bilhões de anos. Isso nos permite mapear a história do cosmos como se estivéssemos folheando um álbum de fotografias do nascimento do tempo. Essa capacidade de observação prova que o que chamamos de universo observável é apenas uma bolha limitada pela velocidade da luz e pelo tempo decorrido desde o início. Dentro dessa bolha, as leis da física são consistentes e nos permitem prever o comportamento da matéria. Já resolvemos o mistério de como a luz viaja através do vácuo, sendo esticada pela expansão do espaço em um processo chamado redshift. Isso nos dá a base sólida para afirmar que o universo começou quente e denso e tem se resfriado desde então. Essa é apenas uma pequena amostra do poder da ciência para decifrar o caos. No próximo ciclo, veremos como essa teoria clássica, a nossa tese, explica a criação de cada átomo que compõe o seu ser, mas esteja avisado, essa segurança intelectual e temporária. O espectador acabou de entender a escala do problema e como a luz nos guia, e agora é o momento de você se perguntar se está pronto para o que vem a seguir. Se você ficou impressionado com a ideia de que olhar para as estrelas e olhar para o passado, considere que você faz parte do pequeno grupo que busca profundidade em um mundo de explicações superficiais. Agora que a base está montada e você entende que vivemos em uma bolha de tempo e luz, o próximo passo é o único caminho lógico para resolver como a matéria realmente se formou a partir do nada. Já provamos que a luz é nossa mensageira, mas o que acontece quando essa luz encontra algo que não consegue atravessar? Apresentamos agora uma nova questão a partir do contexto da criação. Se a luz é o que nos permite entender o passado, como explicamos o fato de que a maior parte do universo é feita de algo que não emite, nem absorve e não reflete luz nenhuma? Se a tese do Big Bang criou a matéria que vemos, por que as galáxias estão se comportando como se existisse uma massa invisível as mantinha unidas contra todas as leis da física visível? Isso nos leva diretamente ao próximo capítulo, onde desafiamos a solidez da matéria e entraremos no domínio da tese original do universo. Prepare-se, pois vamos entrar no ciclo da tese, onde a luz finalmente deu lugar aos primeiros elementos químicos e ao nascimento das estrelas. A segurança de que o universo é feito apenas daquilo que tocamos é a primeira ilusão que precisamos quebrar para entender a arquitetura da realidade de forma definitiva e profunda. Se você acredita que o espaço é um palco vazio onde as galáxias flutuam sem rumo,
Prepare-se para descobrir que cada átomo do seu corpo foi forjado em uma fornalha de energia absoluta. 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás, o tempo não era uma linha reta, mas um ponto de densidade infinita, onde a matéria como conhecemos não passava de um sonho matemático. Esta é a nossa tese, a evolução do cosmos a partir de um estado quente e denso que definiu as regras do jogo. O que poucos percebem sobre este ponto é que temos uma base lógica sólida para sustentar o que parece ser uma fantasia científica sobre o início de tudo. Frequentemente somos questionados sobre como é possível saber o que aconteceu há tanto tempo, e a resposta reside na capacidade da luz de agir como um mensageiro eterno. Para compreendermos a tese da evolução, precisamos primeiro aceitar que o universo observável é uma bolha limitada pela velocidade da luz e pelo tempo decorrido desde o nascimento do espaço. Nossas observações mostram que todas as galáxias estão se afastando umas das outras, o que significa que, se voltarmos ao filme da história, elas estavam todas juntas no passado. Neste bloco, vamos explorar a mecânica por trás do Big Bang, desmistificando a ideia de que ele foi uma explosão comum no vácuo, pois não havia vácuo fora dele. Vamos entender como a gravidade, a força mais fraca e ao mesmo tempo a mais dominante, começou a moldar a estrutura das primeiras estrelas a partir de nuvens primordiais de hidrogênio. Uma dúvida técnica comum surge aqui. Como é possível ver algo que está a 200 mil anos-luz de distância se a escala humana é tão minúscula? A resposta é que olhar para longe é literalmente olhar para o passado, capturando fotos que viajaram menos para chegar até nossos olhos. Esta base lógica nos permite afirmar que o universo teve um início quente onde as partículas elementares lutavam por estabilidade sob pressões que desafiam a nossa imaginação biológica atual. Estamos falando de um momento onde a temperatura era tão alta que nem mesmo os átomos conseguiam se formar, existindo apenas como um plasma caótico e opaco. Ao longo deste ciclo, você verá como esse caos se transformou na ordem que permite a sua existência hoje. Mas para isso, precisamos mergulhar nos detalhes da nucleossíntese e da inflação, os pilares que sustentam a nossa compreensão científica moderna sobre a tese da criação da matéria. A antecipação da profundidade deste conteúdo exige que você entenda que a física do muito pequeno governa o destino das maiores estruturas que podemos observar no céu noturno. Tudo começou na era de Planck, um período de tempo tão curto quanto 10 elevado a menos 44 segundos, onde a gravidade se manifestou pela primeira vez. Naquela época, o universo era menor que um próton e a temperatura atingia quintilhões de graus, um estado onde as 4 forças da natureza estavam unificadas em uma única superforça. À medida que o universo expandia e esfriava, essa simetria se quebrava, permitindo que a força forte, a fraca e a eletromagnética seguissem caminhos distintos, moldando o comportamento das partículas. Muitos acham que essas imagens coloridas que vemos do espaço profundo são apenas desenhos ou uma fantasia digital feita para nos impressionar como em um filme de ficção. Mas o que você está vendo não é arte artística subjetiva e matemática pura, traduzida em luz captada por sensores que operam além do espectro visual humano. Cada pixel de uma imagem do James Webb é o resultado de eons de viagem de fótons que sobreviveram ao resfriamento do cosmos para nos contar sua história. Não é ficção, e a realidade mais densa que a ciência pode mapear através de dados concretos e observações repetidas em laboratórios orbitais. Considere este fato impressionante que serve como uma pílula de recompensa para o seu intelecto. O exato processo de fusão nuclear que explicamos aqui e o motivo de você encontrar ouro na Terra. Sem a morte violenta de estrelas massivas e a nucleossíntese primordial, elementos pesados como o ouro e o ferro que correm no seu sangue sequer existiriam no universo. Você é, de forma literal, feito de poeira de estrelas que explodiram há bilhões de anos para que a química da vida pudesse florescer em um planeta rochoso. Esse evento espacial conecta diretamente ao coração das fornalhas estelares que dominaram o início da história cósmica. A ciência nos diz que, após os primeiros 3 minutos, a temperatura caiu o suficiente para que os primeiros núcleos atômicos de hidrogênio e hélio
se formassem de maneira estável. Esse processo, chamado nucleossíntese do Big Bang, previu com precisão que o universo seria composto por cerca de 75% de hidrogênio e 25% de hélio. As observações astronômicas modernas confirmam essa proporção em todos os cantos do céu, provando que a nossa tese sobre o início quente do universo não é apenas uma teoria, mas um fato observável. O hidrogênio formado naquela época é o mesmo que alimenta o nosso Sol neste exato momento. Então veio a inflação, um momento de expansão exponencial, onde o universo dobrou de tamanho 90 vezes em menos de 1 trilionésimo de segundo, resolvendo o problema da homogeneidade. Alan Guth propôs que essa inflação esticasse o tecido do espaço de forma tão violenta que transformou flutuações quânticas microscópicas nas sementes de galáxias gigantescas que vemos hoje. Imagine que as irregularidades no início de tudo são os mapas das estradas que a matéria seguiu para se agrupar sob a influência constante da gravidade. Sem esse impulso inicial de energia, o universo seria uma sopa diluída de partículas sem qualquer estrutura complexa. O que poucos percebem sobre este ponto é que a luz que agora viaja livremente pelo espaço carrega consigo a assinatura desse período de crescimento desenfreado e caótico. A luz não conseguia escapar do plasma primordial até que os átomos se tornam neutros, 380 mil anos após o início, em um evento chamado recombinação. Antes disso, o universo era uma névoa impenetrável de fótons sendo rebatidos por elétrons livres em um movimento incessante de colisões atômicas. Quando a temperatura caiu para 3000 Kelvin, os elétrons foram capturados pelos núcleos, e a escuridão deu lugar à transparência absoluta pela primeira vez na história. A matemática prova que essa transição deixou um rastro que ainda podemos detectar hoje em todas as direções do firmamento, como um eco de um grande trovão cósmico. Se você sintonizar uma televisão antiga em um canal sem sinal, parte daquela estática que você vê é resultado de fótons da radiação cósmica de fundo colidindo com a antena. Estamos cercados pelo brilho residual do Big Bang, resfriado agora para apenas 2,7 graus acima do zero absoluto, mas ainda presente e mensurável. Esse é o mapa definitivo que nos permite enxergar a infância do tempo e do espaço com uma clareza sem precedentes. Tudo isso explicaria perfeitamente a origem de toda a matéria e energia que compõem o céu noturno e os nossos próprios corpos de maneira elegante e científica, se não fosse por um detalhe que as observações mais recentes revelaram e que a ciência convencional simplesmente não consegue explicar com átomos. Se a nossa tese de que o universo é feito de partículas visíveis está correta, porque as galáxias estão girando muito mais rápido do que deveriam, como se houvesse algo invisível assegurando. Essa lacuna de entendimento sugere que o que vemos é apenas a ponta de um iceberg sombrio que desafia toda a lógica da nossa tese vitoriosa. A promessa de prova concreta da nossa primeira temática se cumpre quando olhamos para a radiação cósmica de fundo, descoberta por acidente por dois astrônomos em 1964. Arno Penzias e Robert Wilson detectaram um chiado persistente que vinha de todas as direções, algo que eles pensaram ser sujeira de pombos em sua antena, mas era o calor do Big Bang. Essa descoberta validou a ideia de que o universo começou em um estado de pureza energética e se expandiu, resfriando-se ao longo de bilhões de anos. A luz esticada pelo redshift confirma que o espaço não é estático, mas uma entidade dinâmica que carrega a história da sua própria criação em cada onda eletromagnética. A resolução das subtemáticas nos mostra que olhar para o passado não é uma metáfora, mas uma consequência física da velocidade constante da luz no vácuo absoluto. A elaboração lógica conecta o Big Bang, a inflação e a nucleossíntese como engrenagens de um relógio cósmico que forjou o hidrogênio das estrelas e o hélio das nuvens interestelares. Tudo o que vimos até aqui constrói uma tese robusta. Somos o resultado de uma evolução ordenada que transformou energia pura em matéria complexa. Esta harmonia entre teoria e observação nos dá a segurança de que compreendemos a origem dos átomos que formam o nosso mundo visível. O espectador acabou de entender a escala do problema e a solidez da nossa tese, sentindo-se intelectualmente vitorioso
por decifrar os primeiros minutos da existência universal. Você agora sabe que o brilho das estrelas e a estática do seu rádio são fragmentos de uma verdade muito maior que começou há 13 bilhões de anos. Se você se sente parte desse 1% que busca profundidade, entende que a nossa tese de luz e matéria explica a fundação de tudo o que podemos tocar e ver. Mas prepare-se, pois essa segurança intelectual é temporária e estamos prestes a cruzar a fronteira para uma zona de conflito absoluto. A promessa de validação da tese sob pressão será agora testada por uma contradição que a física moderna ainda luta para resolver nos maiores laboratórios do mundo. Reafirmamos a vitória da nossa explicação clássica sobre os átomos, mas precisamos encarar um fato perturbador que surge das sombras das próprias galáxias. Se toda a matéria visível que explicamos é responsável por apenas 5% do que realmente existe, o que e o resto? Como podemos confiar em uma tese que ignora 95% do universo? Isso nos leva diretamente ao próximo ciclo, onde a escuridão invisível para a luz parece apenas um detalhe irrelevante no vácuo. Por que o espaço entre os astros parece escuro, se o universo é infinito e repleto de trilhões de estrelas, como vimos na nossa tese? A lógica diria que o céu noturno seria uma parede brilhante de luz constante. No entanto, o que vemos é um vácuo negro onde a gravidade parece falhar em manter a coesão do que observamos de forma simples. Este paradoxo prova que o tempo e a expansão estão ativamente apagando a visibilidade das galáxias distantes, desafiando a nossa percepção da matéria. O que poucos percebem sobre este ponto é que estamos revelando a falha oculta no modelo tradicional que você aprendeu. Até aqui, falamos da matéria visível, mas a realidade é que ela é apenas uma pequena fração da energia total que compõe o tudo. Existe uma antítese invisível operando nas sombras, moldando o destino de cada partícula e subvertendo as leis que julgamos universais. Vamos investigar como as galáxias giram sob forças ocultas, desafiando a nossa tese original com a presença de uma escuridão que não podemos tocar. O que poucos percebem sobre este ponto é que temos uma base lógica para suspeitar que algo está muito errado com a nossa contabilidade cósmica. Frequentemente olhamos para as imagens espaciais e acreditamos que o que vemos e tudo o que existe, mas a realidade é que os átomos são apenas a espuma em um oceano de algo muito mais denso e perigoso. Para compreendermos a antítese, precisamos aceitar que a nossa segurança intelectual sobre a matéria é uma ilusão. Existe uma falha oculta no funcionamento das galáxias que sugere a existência de uma massa fantasma. Neste bloco, vamos explorar o conflito da escuridão, onde a matéria visível se torna irrelevante perto da força da energia escura e da matéria escura. Se você acredita que a gravidade das estrelas é o que mantém o universo unido, prepare-se para descobrir que existe uma rede invisível sustentando cada estrutura que você conhece. Uma curiosidade periférica nos ajuda a validar isso. Se não houvesse essa componente oculta, a nossa própria Via Láctea já teria se desintegrado há bilhões de anos, arremessando o nosso Sol para o vácuo solitário. Responderemos a essa inconsistência agora, provando que a crise do modelo padrão é a chave para entendermos o verdadeiro mapa da realidade. Para nos aprofundarmos nesta antítese, precisamos considerar uma pergunta que altera a forma como você percebe o vácuo absoluto. Podemos realmente ver a luz ou apenas o que ela ilumina? Pense nisso por um segundo. No espaço, a luz só é visível quando encontra um obstáculo físico. A matéria escura funciona de forma oposta. Ela não emite, nem reflete e não absorve nenhuma forma de radiação, tornando-se indetectável por qualquer telescópio convencional. No entanto, ela e o andaime invisível do universo. Vera Rubin descobriu que as estrelas nas bordas das galáxias se movem com uma velocidade impossível, tão rápido quanto as do centro. Pela gravidade normal da matéria visível, elas deveriam ser arremessadas para longe, como gotas de água saindo de um pneu em rotação, mas elas ficam presas por algo que não vemos. Muitos acham que essas lacunas na física são apenas erros de cálculo que serão corrigidos em breve. Mas o que a ciência nos mostra é que essa escuridão tem uma massa 6 vezes maior do que todos os átomos existentes. Considere este fato de recompensa intelectual.
A matéria escura não é apenas um conceito teórico. Nós vemos o que ela ilumina através das lentes gravitacionais. Quando a luz de uma galáxia distante passa por uma nuvem de matéria escura, ela se curva, criando imagens distorcidas que confirmam a presença de uma massa colossal, onde não há luz. Nau e fantasia, e a gravidade exercendo sua força sobre o tecido do espaço de maneira mensurável e constante. Agora, imagine um cenário de tensão máxima. Se retirássemos essa matéria escura agora, as galáxias se desintegraram em um piscar de olhos. As estrelas variam em direções aleatórias e a complexidade química necessária para a vida nunca teria se agrupado. No meio deste caos técnico, perceba que a gravidade, que deveria estar freando a expansão do universo após o Big Bang, está perdendo a batalha para um oponente ainda mais estranho. No final dos anos 90, descobrimos que o universo não está apenas expandindo, ele está acelerando. Alguma energia misteriosa e invisível está empurrando o tecido do espaço, afastando as galáxias umas das outras com uma força repulsiva que domina o destino final de tudo o que existe. Se a matéria escura e a cola que mantém as galáxias unidas, a energia escura é o solvente universal que quer separar cada partícula. Ela representa cerca de 68% de todo o conteúdo do cosmos. Guardem este detalhe sobre a aceleração cósmica, pois ela é a causa do nosso futuro isolamento total e inevitável. À medida que o tempo passa, os grandes vazios entre as galáxias se tornam maiores, empurrando nossos vizinhos para além do horizonte que a luz consegue percorrer. Chegará um dia em que, se olharmos para o céu, não veremos mais nenhuma outra estrela, além das que estão próximas, vivendo em uma escuridão eterna e absoluta. Este paradoxo gera um teto de complexidade que desafia a nossa intuição. Como uma tese baseada em átomos visíveis pode ser considerada completa se ela ignora 95% da realidade total. Isso explicaria o caos atual perfeitamente, se não fosse por um detalhe que a física convencional e a mecânica quântica ainda não conseguiram conciliar sobre a natureza do vácuo. Será que o que chamamos de nada é, na verdade, uma fonte infinita de repulsão? Se não resolvermos essa contradição entre a massa que segura e a energia que empurra, todo o nosso conhecimento sobre o início e o fim do universo continuará sendo apenas uma conjectura sobre uma pequena e irrelevante fração da luz. A promessa de validação deste caos se cumpre quando olhamos para as observações das supernovas distantes. Elas servem como velas padrão porque explodem com um brilho previsível e constante. Quando os cientistas mediram o desvio para o vermelho das estrelas moribundas, perceberam que elas estavam muito mais longe do que a expansão linear previa originalmente. Isso confirmou que a energia escura não é um erro de observação, mas uma pressão negativa inerente ao próprio vácuo do espaço. Esta é a validação da antítese. O universo não é um sistema em equilíbrio estático, mas um campo de batalha onde a escuridão invisível dita as regras de longo prazo sobre a matéria visível. Esta resolução das subtemáticas nos mostra que o modelo padrão está em crise profunda. Temos a tese da criação de átomos e temos a antítese da destruição pela expansão acelerada. Elas parecem opostas e irreconciliáveis sob a ótica da física clássica. A matéria escura puxa para dentro, tentando manter a ordem galáctica, enquanto a energia escura empurra para fora, tentando rasgar a estrutura do cosmos. Esta elaboração lógica nos deixa em um estado de crise intelectual necessária. Se a maior parte do que existe é invisível e desafia a nossa lógica, precisamos de uma nova forma de enxergar a conexão entre a gravidade e o vácuo. O espectador agora sente o peso do paradoxo e entende que a luz é apenas uma pequena exceção em um universo de sombras. Se você ficou comigo até este ponto, você entende que a crise é o combustível da verdadeira descoberta e que a nossa tese original foi posta à prova por forças que mal conseguimos nomear. Agora que o caos está validado e você entende que vivemos em um sistema de forças conflitantes, o próximo passo é buscar a conciliação que a ciência moderna persegue incessantemente. Admitimos que a contradição entre a luz e a escuridão parece insolúvel, mas existe uma peça faltante capaz de unir esses opostos extremos de gravidade e energia. Apresentamos agora a possibilidade de um elemento conciliador a partir do contexto da crise.
Se a expansão quer separar tudo, e a matéria escura quer segurar tudo, onde esses dois extremos se encontram e se anulam, existe um lugar onde a densidade é tão extrema que o próprio tempo para e onde a gravidade se torna infinita, desafiando a própria energia do vácuo. Isso nos leva diretamente ao próximo ciclo, onde exploraremos os objetos mais misteriosos da natureza. Prepare-se, pois vamos entrar no ciclo da sintese, onde os buracos negros deixam de ser apenas destruidores para se tornarem os arquitetos e a chave para unificar todo o universo. Tudo o que você aprendeu sobre a solidez do espaço e a linearidade do tempo é desafiado por objetos que a própria natureza parecia querer proibir de existir para proteger a lógica da realidade. Você acredita que o universo é um palco fixo, mas a verdade é que a gravidade pode se tornar tão absoluta que ela rasga o tecido das galáxias e cria regiões onde a matéria e a energia simplesmente deixam de pertencer ao nosso plano compreensível. Os buracos negros, antes vistos como meras bizarrias matemáticas, são agora entendidos como os laboratórios supremos da física, sendo a chave definitiva para desvendar como o cosmos realmente opera em suas engrenagens mais profundas e ocultas. Eles são o ponto de encontro inevitável, onde a luz e as partículas revelam a sua verdadeira natureza sob condições de pressão e densidade que não podem ser replicadas em nenhum outro lugar da existência. O que poucos percebem sobre este ponto é que estamos diante da peça que faltava para unir as duas maiores teorias da história humana, a relatividade de Einstein e a mecânica quântica. Frequentemente, olhamos para os buracos negros como destruidores, mas a realidade é que eles são os arquitetos da estrutura galáctica, ocupando o centro de quase todas as grandes galaxias que observamos com o James Webb. Para compreendermos a síntese, precisamos aceitar que a nossa visão de mundo baseada em átomos visíveis, tese, e a crise da escuridão invisível, antítese, encontram sua resolução nessas crateras gravitacionais. Eles não são apenas prisões de luz. Eles são objetos que demandam uma teoria de gravidade quântica, o santo graal dos físicos modernos, que busca explicar como o infinitamente grande e o infinitamente pequeno coexistem. Neste bloco, vamos explorar a ideia revolucionária de que buracos negros podem ser a chave para entender se o espaço e o tempo são propriedades fundamentais ou apenas algo que emerge de uma realidade mais profunda. Vamos entender como a velocidade de escape, o conceito de Laplace sobre estrelas escuras, evoluiu para a solução de Schwarzschild, que descreve a distorção extrema da realidade. Prepare-se para descobrir que, embora pareçam paradoxais, esses objetos existem, foram imaginados e estão influenciando o destino de estrelas há milhões de anos-luz. Esta base lógica nos permitirá sair do caos das forças conflitantes e encontrar a harmonia necessária para enxergar o universo como um sistema unificado. O que você vai ver agora desafia a intuição, mas é a única forma de resolver o enigma da nossa própria origem. O que poucos percebem sobre este ponto é que a física que governa a borda de um buraco negro, o horizonte de eventos e onde nossas certezas sobre a passagem do tempo entram em colapso total. Para nos aprofundarmos nesta síntese, precisamos entender o que acontece quando você se aproxima desta fronteira invisível, onde até a luz fica aprisionada. De uma perspectiva externa, se observássemos um astronauta caindo em direção ao abismo, veríamos o tempo dele passar cada vez mais devagar, até que no horizonte o tempo pareceu parar completamente. No entanto, para o próprio astronauta, o tempo continuaria fluindo normalmente, enquanto ele cruzaria a fronteira sem notar nenhuma mudança imediata, entrando em uma região onde o espaço e o tempo trocam de papel e a singularidade se torna não um lugar, mas um momento inevitável no futuro. Muitos acham que o interior de um buraco negro é apenas um ponto de densidade infinita, onde tudo é destruído. Mas o que a ciência moderna nos mostra é que esses objetos podem estar radiando informações de volta para o universo. Considere este fato de recompensa intelectual. Stephen Hawking provou que buracos negros não são totalmente negros, mas emitem uma tênue radiação devido a efeitos quânticos no horizonte de eventos.
Isso significa que eles possuem uma temperatura, perdem energia e, ao longo de eons inimagináveis, podem evaporar completamente. Este processo levanta o paradoxo da informação. Se um buraco negro desaparece, o que acontece com a memória de tudo o que caiu lá dentro? Será que o universo apaga informações ou existe uma forma de recuperá-las através da radiação residual que escapa para o vácuo? Agora, mude o foco do detalhe técnico para a consequência global na nossa própria vizinhança cósmica. As supermassivas crateras de buracos negros no centro da Via Láctea e de Andrômeda vão se fundir quando nossas galaxias colidirem inevitavelmente em alguns bilhões de anos. Esta pergunta catastrófica nos revela que a síntese não é apenas teoria, mas um evento mecânico que moldará o nosso futuro. Quando esses dois gigantes se encontrarem, eles orbitaram um ao outro em uma dança violenta, emitindo ondas gravitacionais que sacudiram o próprio tecido do espaço antes de se tornarem um único buraco negro ainda mais massivo. A gravidade que explicamos na tese e a escuridão que vimos na antítese se unem aqui para criar uma nova ordem estrutural que define o nascimento de uma mega-galáxia. Este nível de complexidade nos leva a considerar a hipótese da holografia, sugerindo que toda a informação de um volume de espaço pode estar armazenada em sua superfície externa. Jacob Bekenstein percebeu que a quantidade de informação que um buraco negro armazena é proporcional à área do seu horizonte de eventos, e não ao seu volume. Isso implica que nossa realidade tridimensional pode ser apenas uma projeção de informações que existem em uma fronteira bidimensional, mudando completamente nossa percepção sobre o que é real. Será que vivemos em um universo holográfico, onde o tempo e o espaço são apenas construções baseadas em emaranhamento quântico? Se você não resolver essa dúvida sobre a natureza da informação, a síntese parecerá apenas uma bizarria matemática em vez da base da existência. Isso explicaria a harmonia de tudo perfeitamente, se não fosse por um detalhe sobre o início de tudo que a física ainda tenta reconciliar. O que poucos percebem sobre este ponto é que temos uma forma de harmonizar esses dados através da ideia de espaço-tempo emergente, onde a realidade que tocamos nasce de conexões quânticas invisíveis. A promessa da harmonia final dos dados se cumpre quando percebemos que buracos negros funcionam como computadores quânticos gigantescos que processam e armazenam a história do cosmos em suas fronteiras. A resolução das subtemáticas nos mostra que a matéria e a energia não são entidades separadas da geometria do espaço, mas manifestações de um sistema de informação subjacente. Esta elaboração lógica conecta os buracos negros como o fator conciliador. Eles pegam a matéria visível da tese e a submetem à pressão da escuridão da antítese para revelar a estrutura fundamental do universo. Já provamos que a informação é conservada e que a gravidade pode ser quantizada, fornecendo a ponte que une o grande e o pequeno em uma única moldura elegante. O espectador agora sente a visão sistêmica total e entende que a aparente crise entre a luz e a escuridão era apenas uma etapa necessária para chegarmos a esta compreensão profunda. Você agora faz parte do grupo que entende que os buracos negros não são apenas o fim da jornada da matéria, mas o início de uma nova física que redefine nossa posição no tempo. Se você ficou comigo até aqui, percebe que a síntese nos deu as ferramentas para olhar para o universo não como um conjunto de peças soltas, mas como um organismo holográfico onde tudo está conectado. Agora que a harmonia foi provada e você entende como os dados se encaixam na prática, o passo final é compreender o impacto dessa descoberta na nossa própria existência e no destino final de tudo. Admitimos que a conciliação técnica foi atingida, mas resta uma última lacuna de entendimento que desafia a própria lógica da nossa inteligência criadora. Como essa unidade entre gravidade, luz e informação redefine o que chamamos de início e fim do próprio tempo? Já provamos a ponte entre os opostos, mas como essa síntese se traduz na história que você vive todos os dias sob o céu estrelado? Isso nos leva diretamente ao ciclo final, onde buscaremos a visão panorâmica absoluta da nossa jornada cósmica. Prepare-se, pois vamos entrar no ciclo da conclusão, onde a poeira de estrelas finalmente acorda para entender o seu papel na eternidade do espaço. O que você vai ouvir agora
é o fechamento do maior looping da história da ciência. O ritmo agora desacelera, porque chegamos ao ponto onde a técnica se transforma em reflexão sobre a nossa própria existência dentro deste vasto cenário. A jornada que percorremos, partindo da tese do nascimento violento do universo até a antítese da escuridão invisível e a síntese dos buracos negros, nos trouxe a uma visão unificada da realidade. Tudo o que você viu até aqui, desde a expansão do espaço até a curvatura do tempo, não são apenas fatos isolados, mas engrenagens de um sistema que opera em escalas que desafiam a nossa intuição biológica mais básica. A matéria e a energia que compõem as galáxias e as estrelas são os fragmentos de uma história que começou há 13 bilhões e 800 milhões de anos e que continua a se desdobrar diante dos nossos olhos através da luz e das partículas que capturamos com nossos instrumentos mais precisos. Já não somos apenas observadores passivos de um vácuo frio, mas participantes de um fluxo cósmico onde a gravidade molda o destino de cada átomo que compõe o seu ser. Esta visão panorâmica nos permite entender que a restlessness do cosmos é a sua característica fundamental. Desde a proposta de Copérnico que tirou a Terra do centro, até as descobertas de Hubble sobre a expansão, nossa percepção de movimento evoluiu drasticamente. Hoje sabemos que a Via Láctea não está parada, mas hurtling em direção a algo massivo e oculto. Aprendemos que o que chamamos de peculiar velocidade e o desvio do fluxo geral de expansão, revelando que existem hierarquias de estrutura que mal começamos a mapear. O conflito entre a matéria visível e a escuridão da energia escura não é apenas uma crise teórica, é a definição do nosso futuro isolamento absoluto. À medida que o vácuo se expande, as distâncias entre os grupos de galáxias aumentam até que, em trilhões de anos, cada estrutura ficará isolada em seu próprio horizonte observável. Esta compreensão nos dá uma base lógica para enfrentar as maiores perguntas da ciência. Se tudo está em movimento e se a escuridão está ganhando a batalha contra a coesão, qual é o papel da consciência neste processo? Para compreendermos o funcionamento do todo, precisamos integrar as três temáticas que exploramos. A tese nos deu o hidrogênio e o hélio, forjados no início quente. A antítese nos mostrou que a matéria escura e o andaime invisível que impede que tudo se desintegre agora. A síntese nos revelou que os buracos negros são os pontos onde a informação é conservada e onde o espaço-tempo pode ser apenas uma propriedade emergente de conexões quânticas. Esta ponte entre os opostos nos permite enxergar a harmonia onde antes víamos apenas caos, o que parece ser uma contradição entre a gravidade que puxa e a energia que empurra, e, na verdade, o equilíbrio delicado que permitiu que o universo permanecesse estável por tempo suficiente para que a vida pudesse florescer. Estamos em uma fase de dominação da energia escura, um período que começou há 5 bilhões de anos e que está diluindo a densidade da matéria, mas é justamente nessa transição que a complexidade atingiu seu auge. Como explicar a própria inteligência criadora e de que ela é formada? Esta é a pergunta que nos leva à catarse definitiva deste conteúdo. Não estamos apenas olhando para dados frios de telescópios, estamos olhando para nós mesmos. Brian Cox nos lembra que o cérebro humano é um pequeno blog de matéria, um padrão temporário de átomos que, por um breve momento no tempo, desenvolve a capacidade de sentir a própria existência. Esta inteligência criadora e o próprio universo acordando para si mesmo. Como disse Carl Sagan, somos poeira de estrelas contemplando as estrelas. Cada átomo de carbono em suas células e cada átomo de ferro em seu sangue foi forjado no coração de uma estrela que morreu há bilhões de anos para que você pudesse estar aqui hoje fazendo estas perguntas. Esta conexão não é metafórica, é química e física pura. A transição da química para a bioquímica e o mistério mais profundo que une a evolução das galáxias, a evolução da vida. Muitos acreditam que a consciência é algo separado do mundo físico, mas a ciência sugere que ela pode ser o resultado final de uma complexidade que começou no plasma do Big Bang. O chamado hard problem da neurociência pergunta como um padrão de átomos
pode dar origem ao sentimento de existência. Se o universo e um sistema holográfico, onde a informação é conservada ate, nos horizontes dos buracos negros, talvez a nossa percepção da realidade seja apenas uma parte de um processamento de informação muito mais vasto. Considere este fato de impacto. O tempo que levou para irmos de uma célula até uma civilização foi de 4 bilhões de anos, cerca de 1/3 da idade de todo o universo. Somos raros e preciosos. Se a Terra é a única ilha de significado em um mar de 400 milhões de estrelas na Via Láctea, a nossa responsabilidade de não destruir este significado é absoluta e eterna. Para você ter uma ideia da grandeza desta conexão, imagine que cada nervo em seu cérebro dispara centenas de vezes por segundo, operando sob as mesmas leis de eletromagnetismo que regem a luz das galáxias mais distantes. Não há divisão entre o humano e o cósmico. A quebra de padrão aqui é emocional. Saia dos dados e perceba que você é o órgão sensorial do cosmos. O universo não é algo que acontece lá fora enquanto você observa daqui de dentro. Você é o universo acontecendo aqui e agora. Se a gravidade quântica é a chave para unir o grande e o pequeno, o seu cérebro e o laboratório, onde essa união se torna consciente. Cada dúvida que você sentiu durante este vídeo é uma flutuação quântica em um sistema complexo, tentando entender sua própria origem. Toda essa jornada nos leva a perceber que as constantes da natureza são finamente ajustadas. Se a força da gravidade fosse ligeiramente diferente, ou se a massa das partículas fosse alterada em uma fração mínima, o universo seria apenas uma sopa de hidrogênio sem estrelas ou vida. Vivemos em um cenário onde as regras permitem a diversidade e a longevidade. A beleza da conexão reside no fato de que o vácuo, que antes parecia nada, é na verdade um campo vibrante de energia que sustenta a estrutura de tudo o que conhecemos. Não somos um acidente irrelevante, mas a consequência lógica de um sistema que tende à complexidade. Esta percepção transforma a frieza das equações na poesia da existência, onde cada descoberta científica é um ato de autoconhecimento da própria natureza. Guardem este detalhe agora, pois ele resolve a última grande tensão entre a ciência e a nossa intuição. Muitos temem a ideia de que o universo terminará frio e vazio devido à aceleração da energia escura, mas o que a síntese nos ensinou é que o fim de um sistema pode ser apenas o processamento de informação para o próximo. Se o tempo e o espaço emergem do emaranhamento quântico, então o destino final não é o desaparecimento, mas uma reconfiguração de dados em uma escala que ainda não conseguimos medir. Esta é a verdadeira catarse. Entender que a morte de uma estrela, o nascimento de um buraco negro e o pensamento que vós se está tendo agora são manifestações da mesma lei fundamental de conservação de informação. Isso explicaria a vida e a nossa posição no cosmos perfeitamente, se não fosse por uma última lacuna de entendimento que a física moderna ainda não conseguiu preencher totalmente e que nos faz questionar se o que chamamos de realidade é apenas a superfície de algo muito mais profundo. Será que o silêncio que ouvimos quando olhamos para as estrelas e o sinal de que somos os primeiros, ou apenas os únicos que restaram para contar essa história? Esta dúvida é o que nos empurra para a revelação final e absoluta sobre a nossa jornada. O momento onde o looping que abrimos no início finalmente encontrará o seu ponto de fechamento e onde a palavra final será dada. Finalmente, chegamos à resposta para o enigma de Laniakea, que abrimos lá no primeiro ciclo. Será que o universo em que vivemos está orbitando algo ainda maior? A palavra final reside na descoberta de Ho'oleilana, os murmúrios de despertar que ecoam desde o início dos tempos. As observações mostram que nossa galáxia e todas as suas vizinhas estão presas em um fluxo cósmico, puxadas pelo grande atrator em direção ao superaglomerado de Shapley e empurradas pelo vazio do repulsor de dipolo. Mas a ciência agora sugere que esse movimento não é uma órbita eterna, mas a consequência de ondas de densidade chamadas oscilações acústicas bariônicas que foram congeladas no tecido do espaço quando os primeiros átomos se formaram. O que parecia ser uma hierarquia infinita e, na verdade, a cicatriz de um som primordial que atravessou o plasma do Big Bang. Não estamos orbitando algo maior no sentido físico tradicional,
mas somos parte de uma onda gigantesca que ainda está se propagando pelo infinito. Esta resolução reconcilia todos os aparentes paradoxos que enfrentamos. A tese explicou a criação, a antitese explicou a separação e a síntese explicou a união nos buracos negros. Ao reconhecermos esses pontos, a jornada se conclui com a percepção de que o universo é uma estrutura auto-organizada, onde a informação flui da escala quântica para a escala galáctica. O looping do mistério inicial se fecha ao entendermos que não há um fora ou um antes que possamos medir, pois somos a própria fronteira do que é possível conhecer. A sensação de jornada concluída vem do fato de que agora você entende que as correntes invisíveis que movem as galáxias são as mesmas que criaram as condições para a sua consciência. O enigma de Laniakea não é mais um medo do desconhecido, mas a celebração de pertencermos a um céu imenso que, embora nos isole no futuro, nos conecta no presente através da lógica e da descoberta. Se você ficou comigo até este ponto deste vídeo de profundidade extrema, você faz parte do 1% que realmente busca entender as engrenagens da realidade além das explicações superficiais. Sua permanência aqui é a prova de que a curiosidade humana é a força mais poderosa do universo, capaz de atravessar bilhões de anos de história para encontrar sentido no vácuo. Considere se inscrever e se tornar parte da nossa comunidade para mantermos este nível de debate e exploração científica, pois este é o único lugar onde a poeira de estrelas pode realmente conversar sobre a sua origem. Como mencionei antes, este é o momento de pedir sua participação de forma honesta, valorizando o tempo que investimos juntos nesta jornada. Agradeço profundamente por sua atenção e por permitir que eu compartilhasse essas visões sistêmicas com você. O conhecimento que você adquiriu hoje não é apenas uma coleção de fatos, mas uma nova lente para enxergar o céu noturno e a sua própria vida. Fique atento para os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a puxar os fios intelectuais que Einstein e Hawking deixaram para nós, mergulhando em novos mistérios que ainda aguardam uma síntese. Até a próxima fronteira do conhecimento, onde continuaremos a transformar a escuridão do desconhecido na luz da compreensão humana. O universo continua a murmurar seus segredos, e nós estaremos aqui para ouvir e traduzir cada um deles.